Boa noite, irmãos. Que Deus possa estar conosco nessa noite e falando conosco através da palavra. Irmãos, o Tiago na semana passada ele falou um pouco sobre as bodas de Caná da Galileia, o primeiro milagre de Jesus, né? E continuando aqui no livro de João, teve alguns milagres entre mas hoje nós vamos estudar um pouco sobre a cura de um paralítico que está no capítulo 5. É mais conhecido como a cura do paralítico de Betesda. Abra sua Bíblia em São João capítulo 5. Talvez essa é um dos milagres mais conhecidos de Jesus. Alguns milagres nós não lembramos direito, mas esse a grande maioria conhece e se lembra dessa história. Você que está em casa, você pode acompanhar aí pela live, está aparecendo os versos bíblicos. Do verso 1 até o verso 9. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, os cegos, coxos, paralíticos. Verso 4. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Verso 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro atrás de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Irmãos, estava chegando a época da festa da Páscoa. Estava chegando o momento em que, se você estudar as histórias aí dos 4 evangelhos, principalmente quando fala da morte de Jesus, né, que foi na época da Páscoa, você vai ver que as pessoas na época da Páscoa era uma época que todos eles iam até Jerusalém. E Jesus não era diferente, ele também foi até lá. E quando ele chegou em Jerusalém, no dia de sábado, ele foi dar uma volta nesse tanque de Betesda. Esse tanque de Betesda aqui era um pavilhão onde tinha 5 tanques, 5 pavilhões no caso, tinha um tanque de água. E ali, eu gostaria que vocês pudessem, nesse momento, imaginar um hospital aí do SUS, quando passa na televisão, quando passa nos noticiários, quando ele está lotado com as pessoas no corredor, em todos os lugares, e não tem cama, não tem leito para eles, e a situação fica complicada. Você consegue imaginar isso? Um hospital lotado, cheio de macas ali pelos corredores, e as pessoas, uma não empilhada, mas uma próxima à outra ali. Agora, na época de Covid, é complicado que eles separam as pessoas, mas com outros tipos de doença, nós, aqui principalmente no Brasil, nós vemos isso bastante. Agora, imagine esse tanque dessa forma. A Bíblia fala que ali tinha todo tipo de doença. Tinha ali cegos, coxos, paralíticos. Eles ficavam ali à beira desse tanque esperando que ele se mexesse. Acontecia algo naquele tanque em alguns momentos que fazia algumas ondas, e eles acreditavam que era um anjo que descia e mexia. E no momento dessas ondas, quando o anjo descia e mexia a água, era o momento em que quem chegasse primeiro, quem entrasse primeiro, receberia um milagre. Se você ver aí o verso 4, onde diz isso,
está aí entre colchetes. Isso é porque um escriba, ele quis dar uma explicação para aquela situação. Por que tinha muita gente ali? Porque eles corriam para entrar na água. Ele não está nos manuscritos originais, mas um escriba depois, quando ele foi escrever a Bíblia, isso não tem nenhum problema, isso não causa algum tipo de... eu não acredito mais na Bíblia por causa disso. Não, apenas foi uma explicação que ele quis dar aqui, que era essa a crença da época. Eu me lembro que há muito tempo atrás, a nossa igreja ainda era o pessoal de Rosa Garcia, estava aqui tudo junto conosco. Era uma quarta-feira e a igreja estava assim, mais ou menos nesse número de membros. Eu nem lembro quem estava naquela época, eu só lembro de uma irmã do Rosa Garcia, porque quando eu falei isso, ela começou também a falar sobre essa situação. Mas nós, muitas vezes, criticamos as pessoas que têm alguns tipos de crenças, né? Nós criticamos aí, quando eu digo nós, não a igreja adventista, mas no geral as pessoas que não acreditam em santos. Então, às vezes nós pegamos e começamos a criticar as pessoas que falam assim, eu recebi uma bênção de Nossa Senhora, eu pedi e ela me respondeu. Eu recebi uma crença em certo santo. E aí, no dia 12 de outubro, nós vemos aquele pessoal tudo indo a pé lá para Aparecida do Norte. Mas assim, muitas vezes nós julgamos e falamos, mas ela já está morta e não existe essas coisas. Como é que as pessoas podem acreditar em gente que já morreu? Mas eu digo para vocês uma coisa, é mais ou menos o que acontecia aqui naquele tanque. A crença deles era tão grande e quem curou e quem fez o milagre não foi nenhum tipo de santo, não foi nenhum santo, porque eles já morreram, não tem como eles fazerem isso, e mesmo que estivessem vivos, sem Deus, eles não eram milagreiros quando eles estavam aqui na terra. Mas às vezes a pessoa ela pede com tanta convicção, com tanta fé, que eles são respondidos. Mas eles são respondidos por quem? Pelo próprio Deus. Então era mais ou menos isso que acontecia aqui no tanque de Betesda. Eles tinham tanta fé naquilo ali que era uma crença que eles tinham, não existia nenhum anjo que descia ali e movia as águas. Mas eles tinham essa crença aí, eles acreditavam que o primeiro que descesse era curado e muitas vezes acontecia, porque senão eles não tinham esse tipo de crença, eles viam que isso era uma balela. Mas isso era pela fé em Deus. Deus fazia esse milagre, não uma água que se mexia. Hoje em dia você pode pensar em várias coisas. Se você quiser largar tudo isso, até nós adventistas às vezes tem alguns tipos de superstição. Se você quiser largar tudo isso, você pode largar, porque nada disso serve a não ser a sua fé em Deus. Mas Deus muitas vezes, em sua misericórdia, quando a pessoa não conhece, Ele responde conforme a fé da pessoa. E aqui nós vamos entrar diretamente na história daquele homem. Havia ali um homem enfermo, 38 anos. Irmãos, muitas e muitas vezes quando eu li essa história, eu ficava pensando assim, né? O que será que os outros enfermos pensaram quando Jesus escolheu só um? Tinha um monte ali. Como eu falei para vocês, era uma situação bem crítica, parecendo um hospital do SUS quando não tem atendimento. Por que ele escolheu só um e os outros? Por que Jesus não chegou ali de tabela, falou cura e ele tinha esse poder? Mas muitos estudiosos, muitos teólogos e nós chegamos à conclusão de que ele escolheu o pior caso. Ele escolheu aquele caso em que todos deixavam ele de lado. Ele escolheu aquele caso em que não tinha mais o que fazer, os outros ainda corria na frente, ou sei lá, algum parente empurrava, mas aquele ficava sempre no canto e nunca ninguém ligava para ele. E ele não estava ali doente há um mês. Você consegue pensar, 38 anos é a minha vida. Um ano a mais só eu tenho.
É uma vida, 38 anos deitado ali, e ele não tinha 38 anos, ele estava lá há 38 anos, ele já era de idade. Não sabemos a idade que ele tinha, se ele tinha 50, se ele tinha 60, mas ele estava enfermo, 38 anos, paralítico. E Jesus ali procurou o pior de todos. Abra sua Bíblia em Isaías 63. Isaías 63, verso 9. Sessenta e três, verso 9. Vamos ficar só com essa primeira parte. Em toda a angústia deles foi ele angustiado. Às vezes às vezes nós temos a capacidade, ou em nossa tristeza, em nossas ansiedades, nós temos o pensamento de que nós estamos sofrendo sozinhos. Você não sabe o que eu estou sofrendo. Se você soubesse, você não falaria isso. Se você soubesse o que eu estou passando, você não está na minha pele. Mas você tenha certeza de que Jesus ele se angustia junto com você. Pode até ser verdade de que muitas vezes nós não estamos na pele, muitas vezes mesmo tendo empatia pelo problema do nosso próximo, só quem sofre sabe o que está sofrendo. Só quem passa por aquilo sabe o que está acontecendo. Mas Jesus, ele sempre se angustia e sempre fica triste com a sua tristeza. Você que está em casa assistindo ou vai assistir depois, saiba que Jesus sempre se angustia junto com a sua angústia. E quando ele chegou naquele tanque de Betesda, eu gosto de pensar que naquele dia Jesus estava muito triste, porque ele estava triste junto com aquelas pessoas. E ele procurou o pior de todos, aquele que estava mais angustiado para resolver o seu problema. O que Deus sabe sobre você? O que Deus sabe sobre sua vida? O que Deus ele pode saber do que está acontecendo com você? Salmo 69, verso 5. Salmo 69, verso 5. Muitas vezes o nosso problema não é um problema físico, muitas vezes nosso problema não é um problema de relacionamento, muitas vezes o nosso problema é um pecado. Muitas vezes o nosso problema é algo de errado que nós não conseguimos nos perdoar. E é interessante que eu consigo, falando no geral, eu consigo esconder algumas coisas da minha esposa, eu consigo esconder do esposo, eu consigo esconder dos filhos, eu consigo esconder de qualquer pessoa. Não por muito tempo, talvez, mas você consegue esconder. Talvez uma angústia, um erro do seu passado, você consegue esconder. E por esse fato, por essa capacidade, às vezes, por mais que você saiba que Deus sabe de tudo, mas muitas vezes você acha que você consegue esconder de Deus. Mas olha o que Davi, ele diz. Olha o que Davi diz aí em Salmo 69, verso 5. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice. As minhas culpas não te são ocultas. Se por acaso você carrega um fardo, você que está em casa achando que Deus ele não sabe, que você ainda tem que se confessar, você precisa se confessar e pedir perdão a Deus, realmente. Mas não carrega esse fardo pesado achando que ele não sabe. Ele já sabe.
Só basta você colocar nas mãos dele, ele vai aliviar seu fardo, ele vai te perdoar. Deus conhece as nossas faltas e fracassos. Tudo que na vida eu já fracassei, Deus conhece. Todas as minhas faltas, Deus conhece. Então, assim, se você acha que Deus não sabe, Ele está olhando para você. Ele está olhando talvez para você que se acha indigno por causa de um pecado, por causa das suas falhas, por causa dos seus fracassos. Por que todo mundo se dá bem na vida e eu não me dou bem? As pessoas não sabem o que eu estou passando, essa minha angústia que eu tenho. Mas eu quero que você tenha certeza, assim como Deus conhecia o coração daquele paralítico e era o pior de todos, Ele foi lá resolver o problema dele, Ele conhece também as suas faltas e os seus fracassos e quer te perdoar. Ele já sabe, não precisa você carregar esse fardo sozinho. Peça perdão a Ele, Ele pode te perdoar. Veja aí em Salmo 31. Salmo 31, verso 7. Vamos ver o que Deus sabe mais da nossa vida também. Salmo 31, verso 7. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição. Conheces a angústia de minha alma. Irmãos, só para complementar, o Salmo 56, verso 8. Salmo 56, verso 8, deixa aí aparecer na live para vocês. Salmo 56, verso 8. Contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre, e não estão elas escritas no teu livro? Deus conhece toda a aflição que você já passou, que você está passando, que você passará. Aqui, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Uma mãe do Oriente, quando um filho saía para a guerra, ela guardava um vidrinho com ela, um pequeno vidro, e falava assim: olha, filho, o dia que você voltar da guerra, eu vou te mostrar esse vidrinho aqui cheio de lágrimas, porque você vai saber que tinha uma pessoa preocupada com você, uma pessoa preocupada com seus sentimentos, e quando voltar você vai ver todas as lágrimas que eu derramei orando e chorando por você. Se você em algum momento foi tentado a pensar que Deus ele está preocupado com o problema dos outros, se você em algum momento você pensou que Deus ele está preocupado com a Covid-19, Ele está só cuidando disso no mundo, se Ele está preocupado somente com a volta dEle, o resto é o resto, Ele não se preocupa com você, saiba que todas as frustrações e todos os seus sentimentos está guardado dentro do vidrinho dEle, todas as suas lágrimas, e está misturada com as dEle. Ele conhece você, Ele vai te procurar para resolver o seu problema. Você não precisa ficar sofrendo sozinho. Ele quer fazer um milagre na sua vida, mas você precisa confiar que Ele está aí ao seu lado, tendo o mesmo sentimento que você, passando pelas mesmas tristezas que você passa e a mesma angústia que você passa. Ele sofre junto com você. Mesmo que você não tenha isso nem na igreja, você entre na igreja, saia, porque muitas vezes o sentimento da depressão, ele faz a gente enxergar dessa forma. Parece que a pessoa que está sentada do meu lado não está nem aí para mim. Muitas vezes a pessoa está morrendo de preocupação por você, mas muitas vezes o nosso sentimento de angústia e depressão faz a gente entender que ninguém está nem aí para o problema da minha família, pelo meu problema, pelos problemas que tem me acometido. Mas se isso te leva a pensar, se isso te faz pensar negativamente, saiba que Deus, Ele chora com você e mistura as lágrimas dele com você, como Ele foi procurar a pior pessoa daquele tanque para curar. Jeremias 29, verso 1. O que mais que Deus conhece sobre você? Jeremias 29, verso 1.
Desculpa, Jeremias 29, verso 11. Jeremias 29, verso 11. Desculpa os irmãos, eu não estou pedindo para vocês lerem e ajudar, porque às vezes na live quem está em casa, ele em outras igrejas, não sei se já reclamaram aqui, mas eles falam que não estão escutando quando eles estão sem a Bíblia. Eles não escutam quando a igreja lê, então por isso que eu estou lendo aqui da frente. 29, verso 11. Jeremias 29, 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Só complementando esse verso, Jeremias 33, verso 3. Jeremias 33, verso 3, só esperando aqui da live. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus, Ele conhece o teu futuro. Você não sabe. Agora são 8h35, eu não sei o que vai acontecer 8h40, o que vai acontecer 9 horas. Eu pressuponho que nós vamos sair daqui, eu acho que nós vamos sair daqui pela graça de Deus, nós vamos chegar seguros em casa e descansar para amanhã começar um novo dia. Mas nós não sabemos, isso nós achamos que vai acontecer porque nós confiamos em Deus. Mas o futuro somente pertence ao nosso Deus. Você que está assistindo aí de casa, se você ainda não conhece direito a palavra de Deus, saiba que o seu futuro está aqui. Se você quiser estudar a Bíblia com a gente, se você quiser pedir um estudo bíblico, coloque aí na live, coloque aí o dia que você assistir. A palavra de Deus tem tudo sobre o nosso futuro. Não precisa procurar em horóscopo, não precisa procurar em cartomante, não precisa procurar aí nos sites que falam sobre o futuro, não precisa procurar em nada disso. O nosso futuro está aqui. Se você quiser estudar conosco a palavra de Deus, se você tem medo aí o que vai acontecer com a Covid, o que você tem medo do seu futuro, você tenha certeza que está tudo na palavra de Deus. Se quiser, é só pedir aí o estudo bíblico. Mas o que Deus quer que nós peçamos hoje para Ele, o que Deus quer que nós paramos hoje e possamos pedir a Ele é sabedoria. Sabedoria para nós determinarmos o nosso futuro. Mas tendo a certeza, e abrindo um parênteses aqui, de que Deus, Ele escreveu já toda a sua vida. Só que Ele não escreveu a sua vida assim e determinou, vai ser assim. Não, cabe você aceitar isso que Deus determinou para a sua vida, que é uma vida de paz, de felicidade, uma vida de sabedoria, uma vida vencedora. Ou você pode decidir por outro lado. Ele não é porque Deus sabe do seu futuro, Ele já conhece o seu futuro, que Ele determina o seu futuro. Ele deixa a sua escolha. Mas se você teme o que vai acontecer no seu futuro, se teme alguma coisa, tenha certeza de que Ele cuida de você e Ele só quer o melhor para você. Basta você ouvir a voz dEle e pedir sabedoria e Ele vai te dar sabedoria para o seu futuro. E por fim, o que Deus sabe sobre nós? 1 Pedro 5, verso 7. 1 Pedro 5, verso 7. Primeira Pedro 5, verso 7. Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus conhece toda a sua necessidade, toda a sua ansiedade. Tudo que você necessita, que você anseia, Deus já sabe. E se você parar para pensar, a nossa ansiedade ela tem a ver com a nossa sobrevivência.
Nós ficamos preocupados como nós vamos sobreviver, se eu vou perder o emprego, se eu vou perder um parente que é a pessoa que trabalha na minha casa. Muitas vezes as nossas ansiedades são todas sobre sobrevivência. E Deus fala: filho, eu vou cuidar de você. Eu vou te dar o pão, eu vou te dar a água, eu vou te dar as vestes, eu vou te dar aquilo que você necessita. Confia em mim. Eu conheço, eu sei o que você precisa mais do que você sabe. E eu quero te dar aquilo que você muitas vezes acha que não é, mas eu sei o que é melhor para você. Voltando lá para o capítulo 5 de João, para nós finalizarmos. No verso 8, diz o seguinte, no verso 7, respondeu-lhe o enfermo: Senhor, ninguém me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Mas a grande pergunta, e o Tiago até comentou sobre as perguntas de Jesus a semana passada, a grande pergunta de Jesus no verso 6 é: queres ser curado? Viu, você quer ser curado? O que você responderia para Jesus? Fala a verdade. Não, Senhor, está uma beleza aqui. Olha, eu estou cheio de amigo, estou aqui nessa maca, tá tudo bem. O que você responderia para Jesus? Você tá com uma doença e aí Jesus fala assim: você quer ser curado? Não, Senhor, está tudo ótimo. Está tudo bem. Quando eu falei para vocês que eu preguei isso já há muitos anos atrás, numa quarta-feira, uma das colocações que eu fiz um tempo atrás ali na rodoviária do Tietê, tinha um rapaz que ele tinha uma ferida enorme no joelho. E ele deixava exposta aquela ferida ali e ficava pedindo esmolas. E um dos nossos pastores, o pastor Kowalczuk, que vocês conhecem, já fez semana de oração aqui, falou que ficou prestando atenção de longe naquele homem. E de vez em quando o pastor passava por ali e via aquele mesmo homem pedindo, e aquela ferida nunca se curava. Ele falou que um dia estava parecendo que já estava criando casquinha, já estava querendo fechar a ferida. E ele prestando atenção ali, né? Ele estava esperando o ônibus e tinha tempo para prestar atenção. E aí ele falou que aquele homem, em certo momento, ele se escondeu atrás de um dos pilares ali, quem conhece a rodoviária, catou um negócio pontiagudo e ficou furando para continuar saindo sangue. Se Jesus chegasse ali para aquele homem que vivia de esmolas por causa daquela ferida e falou: você quer ser curado? O que ele ia responder? Não. Então Jesus não é tão estranho assim quanto a gente pensa. Ele sabia o que ele estava perguntando. Aquele homem ali, 38 anos ele estava ali. Eu não consigo entender, porque uma pessoa paralítica, ele não consegue as suas necessidades fisiológicas, ele fica tudo sujo. Tinha algum parente eu não sei se levava ele lá todo dia, levava ele para casa e trazia no outro dia, ou como que ele era ajudado, mas quem trazia comida para ele, porque ele comia, 38 anos... Só que a grande questão aqui, uma outra colocação, é como nós resolvemos os nossos problemas. Ele estava ali diante de Deus, lógico que ele não sabia que era Jesus, ele não conhecia. Ele estava ali diante de um homem estranho, e quando Jesus falou assim: você quer ser curado? A resposta dele foi a minha e a sua resposta diária: eu não tenho ninguém que me coloca no tanque, mas seu tonto, quem está aqui é Deus, eu sou Deus, eu vou te curar. Eu estou brincando de tonto, mas eu e você, nós somos tontos todos os dias, porque esse é o nosso jeito de resolver os nossos problemas. E quando nós precisamos, quando o médico diz, como a irmã Diva contou aqui, não tem mais jeito. Quando o banco já não me empresta dinheiro, quando os meus parentes, os meus amigos não me ajudam, meu Deus, me socorre.
Quando meu casamento está indo tudo mal, eu não vou falar algumas coisas aqui porque tem crianças, mas eu já ouvi falar de casais que começam a inventar um monte de coisas sexuais para segurar um casamento. Então, são besteiras atrás de besteiras que nós corremos atrás para resolver os nossos problemas. E quando Deus ou você escuta uma pregação, você quer ser curado, você quer resolver o seu problema, aí você fala assim, mas não tem ninguém que me joga na água, não tem ninguém que me empresta dinheiro, a minha mulher não me quer mais, meu marido não me quer mais. Não, eu estou perguntando, você quer resolver o seu problema? E quem está perguntando não é o Eduardo. Se o Eduardo perguntar, você pode responder o que você quiser, que praticamente pouca coisa eu vou poder te ajudar. Mas quem está perguntando para você nessa noite, desse seu problema que você está lembrando agora, é Deus. E Ele está perguntando para você, eu quero fazer um milagre na sua vida. Mas o que você pensa? Não tem ninguém que me joga? Mas Ele não quer resolver dessa forma, Ele quer fazer um milagre na sua vida. Ele quer fazer um milagre e resolver o seu problema, mas a gente não entrega na mão dEle. A gente vai entregar quando todos os nossos pensamentos já se esgotaram. Eduardo, o que você está querendo dizer? Que eu vou ficar sentado em casa precisando de um emprego? Não. Fala, meu Deus... Jesus falou, levanta e anda. Meu Deus, hoje eu vou levantar e vou atrás de um emprego, mas eu confio só no Senhor. Eu não confio em homens, em patrões, em alguém vai abrir a porta para mim. Eu confio no Senhor, que o Senhor vai resolver o meu problema. Aí eu estou com um problema com a minha esposa, com o meu esposo. Compra uma flor para ela, tenta conversar, faz um diálogo. Ela não me escuta. Eu estou falando, levanta e anda, vai lá conversar com ela, vai lá conversar com ele. É eu que vou resolver, não é a sua sabedoria que vai resolver esse problema. Ah, eu estou com um problema assim, assado, e não tem ninguém que me coloca na água. Irmão, eu que vou resolver o seu problema, não é você. Não é você precisar ir entrar na água. Confia em mim. Levanta. Sou eu que estou falando para você que eu vou resolver o seu problema. Levanta e vai. Eu não já falei que eu te conheço? Eu sei das suas faltas, eu sei dos seus fracassos, eu sei das suas frustrações, eu sei das suas alegrias, eu sei do seu futuro, eu sei das suas ansiedades, eu sei tudo. Eu vim aqui perto de você porque eu te conheço. Eu sei dos seus problemas. E nessa noite eu quero te responder, eu quero te ajudar. Levanta. Que história é essa de entrar nessa tal de água, nessa tal de crença, nessa tal de superstição, que todo mundo crê, que todo mundo fala? Eu estou te mandando, levanta e anda, eu vou te ajudar. Eu vou fazer um milagre, eu vou te curar, eu vou resolver o seu problema. Mas muitas vezes nós corremos atrás de tudo e de todos para depois confiar em Deus. O Tiago já escolheu aí o último hino que fala sobre milagre. E nessa letra, em algum momento, do Adoradores 2, que ele escolheu, diz que acreditar no milagre mesmo quando parece que o milagre não vem, mas ele já está fazendo o milagre de transformar a sua vida. Ele já está fazendo o milagre de fazer você enxergar qual é a resposta dele, mesmo que não é a resposta que você queira. Ele já está fazendo um milagre na sua vida, mas você precisa levantar. E aquele homem ali, ele se levantou. Eu não vou entrar na discussão do sábado, eu não vou entrar na discussão de carregar leito, mas o importante é que naquele dia de sábado, Jesus se preocupou, se angustiou com aquelas pessoas, e ele conhecia o pior de todos e foi lá resolver o problema dele. E aquele homem deu a resposta que eu e você, nós damos. Mas num lampejo de fé, ele se levantou, tomou a sua cama e foi embora. Que Deus possa te abençoar. Daqui a pouco, eu não sei se tem pedido aqui na live, se tiver alguém puder anotar para mim, daqui a pouco nós vamos orar. Mas antes da oração, vamos cantar sobre o milagre. Vamos colocar em pé.
és o Deus que fez o céu, Senhor do impossível, Rei de Israel. Porém confesso que pedi milagres que jamais me aconteceram. Já li do solo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine porque o vale da sombra do salvo está. Eu te peço um milagre de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu me imploro um milagre de aceitar que se faça a vontade do Pai. Tu és o Deus que fez o céu, Senhor do impossível, Rei de Israel. Porém confesso que pedi milagres que jamais me acontecerão. Já li do salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensina porque o vale da sombra do salmo está. Eu te peço um milagre de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre de aceitar que se faça a vontade do Pai. Eu te peço um milagre de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre de aceitar que se faça a vontade do Pai. Querido Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é um milagre em nossa vida. Querido Pai, faça um milagre, nos transforma, abra nossos olhos e nos ajude a enxergar que não é só nos momentos de pesar, de tristeza que o Senhor nos carrega no colo, mas são todos os momentos. O Senhor nos sustenta sempre e temos a certeza que o milagre que nós aguardamos o Senhor fará. Talvez não seja da forma como nós estamos pedindo, que o Senhor sabe o que é melhor, mas o milagre é esse, nós conseguimos enxergar que a forma como o Senhor está fazendo é sempre a melhor. Querido Pai, aqui tem pais, aqui tem filhos, aqui tem esposos, esposas, tem pessoas que precisam de um milagre em alguma área da vida. Cada um sabe a angústia que passa, a luta que tem, mas o Senhor conhece a nós todos, ó Pai. E nós te pedimos nessa noite um milagre. Nos ajude a continuarmos vindo aqui aos domingos para fortalecermos a nossa fé e sabemos que o dia será a nossa resposta que chegará. Acreditamos em Ti, ó Pai. Por isso estamos aqui para Te louvar e para engrandecer o Seu nome por tudo que o Senhor é e fará em nossa vida. E já fez.
nos dê uma boa semana, cuide de nós, nos ajude a enxergarmos bondade e as suas misericórdias no meio dessa pandemia, onde tudo parece que está voltando a acontecer terrivelmente, mas nós confiamos em Ti. Fica conosco em nome de Jesus. Amém.